Muito bem, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e pregação. Vamos começar o nosso culto cantando Jesus em Tua Presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse cântico. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Outro cântico: minha alma canta ao Senhor, Seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendigam todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Ao surgir esse novo dia, entoarei Teu louvor e não importam as circunstâncias. Te adorarei até o sol se pôr. Minha alma canta ao Senhor, Teu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. És Deus de amor e misericórdia, és Deus fiel e de paixão. Tua bondade me eleva a Te louvar. Muitas razões para Te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao
seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando enfim se findar o dia e meu pão se acabar, minha alma será cantando, pra todos sempre vou te adorar. Minha alma canta ao Senhor, teu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome louvarei, sempre o louvarei. Vamos fazer uma oração. Vou pedir ao nosso irmão Tanguy que faça uma oração. Meu irmão, obrigado. Senhor Deus, nós só podemos agradecer pelo teu grande amor que tem por cada um de nós. Obrigado que nós podemos reunir, nós podemos fazer isso em liberdade, nós podemos ouvir tua palavra, encorajar uns nos outros, para viver com testemunhas de ti. Obrigado por cada dia que nos recebemos, que nós podemos andar perto de ti, nós podemos crescer em nossa relação com ti, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Bom, é bom estarmos na casa do Senhor, nesse primeiro dia da semana, e poder louvar, bendizer o nome do Senhor. Alguns irmãos já foram de férias, outros irmãos vão nessa semana, então vamos orar assim por eles, né? Como os irmãos viram, nosso irmão Ovídio, a Lina já estão lá. Essa semana é a Mariana que vai, né? Felipe, dia 12. Outros também estão chegando de férias, né? Tem o Uris, que é o filho do nosso irmão Tanguy, vai vir de férias para cá. Então, uns estão indo de férias daqui para lá e outros estão vindo de férias de lá para cá. Então, graças a Deus por isso. As notícias, irmãos, são aquelas assim normais. A nossa irmã Augusta, ela já está no lar. Eu liguei na quinta-feira, que era para saber, então ela já está no lar. A Gabriela já está mais aliviada. Ela disse: ai, pastor, olha, estou assim mais aliviada. Tem visita lá, naquele lá próximo ao cemitério, né? Mas ali o horário de visita é das 3 às 4 e geralmente tem que marcar antes. Esse horário de 3 às 4 não dá para eu ir, eu tenho que ir outro dia. Por quê? Porque esse é o horário lá de Vales Mortos. É o horário que eu estou lá de 3 às 4. Então eu saio daqui às 2, né? O pastor Janda e eu saímos daqui às 2 para estar lá às 3. Então eu vou ter que marcar um outro dia, ou terça, ou um outro dia assim, para ir lá fazer a visita, porque ela quer visita, a irmã quer. A Gabriela disse que viu a Ana, mas a Ana Parreira, né? Mas já a cabecinha já não vai lá. Elas estavam até juntas, as duas, né? Disse assim: vai ficar lá com a Ana. Só que a Ana estava gritando muito à noite, e aí a irmã Augusta teve que sair, porque senão ela não ia conseguir dormir. Então, olha, mas graças a Deus a irmã assim está
Tá bem. Isso então de quinta-feira. Na quinta-feira nós também levamos o nosso irmão Bully e a irmã Mariana e tivemos a ceia. Foi a ceia do Senhor. Foi uma coisa assim muito boa. O irmão Joaquim Bully ficou muito satisfeito porque fazia anos que ele não tinha ceia. Fazia anos já, desde quando terminou, mas depois quando terminou, eles iam lá, assim, o John, a irmã Zita passavam, levavam. Aí teve a pandemia, parou aquilo tudo, e aí agora retornamos, e a gente pode ver, irmãos, no rosto do irmão Joaquim e a esposa, que aquilo ali, eles esperam por quinta-feira. Por quê? Porque a gente pega eles lá na casa, leva, então é uma viagem boa até Vales Mortos, né? Aí eles vão contando história, vão rindo. Olha, ele diz assim, pastor, tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. É um pouquinho que ele sai, né? Assim também. E canta, ele canta mesmo com vontade, a gente vê. Ele não enxerga mais nada, né? Ele canta mesmo com alegria. Os dois são muito alegres, os dois são muito alegres. Então isso é na quinta-feira. Quarta-feira lá em Cuba, se Deus quiser. E, irmãos, não esquecendo, aqui aos sábados, né, nós tivemos ontem os descobridores, né, da Bíblia. Não vamos esquecer disso. Algumas crianças mesmo têm chegado, graças a Deus, e estamos aqui aos sábados, né? E eu tenho dito que é uma coisa assim muito dinâmica, é 1h30, mas não parece, irmãos. Não parece que é 1h30 não, porque é tão dinâmico, é tão assim, né? É uma coisa muito boa, é cativante, a gente fica assim, né? O pastor Jander aí é bem criativo, aí vem a Rebeca também, eita, é uma maravilha. Então, né, os irmãos assim que podem, né? E principalmente quando nós viajarmos, aí vai precisar de alguém para chegar, por exemplo, geralmente eu fico ali na porta para não deixar um bêbado, alguma coisa assim, sair da ordem, né? Então fico ali, a Tiliane por aqui também, a irmã Carolina, né? Mas também vamos de férias, então o pastor Jander e a Rebeca vão precisar de pessoas que possam chegar, ajudar aqui também com as crianças, e principalmente trazendo crianças, né, se possível, né? Tá bem? Mas vou passar a palavra para nossa irmã Carolina, né? Ela tem uma notícia aí para dar para os irmãos. Não é grande notícia, que mais ou menos nesta altura do ano é normal. Então eu irei esta semana, creio Deus, ao pé das minhas meninas, passar um tempo. É normal, é habitual. E vou ir, de vez em quando, 2, 3 dias, depois regresso. No entanto, temos uma motivação, vou orar por cada um como normal, que faz parte da minha vida, fazem parte de mim. E lá também temos, nos encontramos com irmãos lá, e sabemos que o Senhor realmente faz o trabalho. Estamos orando pelo meu jeito, que não é crente, e estamos orando que realmente o Senhor faça o seu trabalho e nos use de alguma maneira. Também agradeço aos irmãos que orem e incentivam meninos e crianças para virem ao sábado à tarde. É 1h30, realmente é, mas é 1h30 muito boa. Os meninos que não conhecem começam a ouvir falar de Jesus e tem sido assim uma coisa muito engraçada, porque é tudo na base da brincadeira, de jogos, de música, história, e portanto é tudo muito leve, mas também profundo ao mesmo tempo. Maneiras que é bom convidar os meninos, né, lá no é assim muito bom, convidar os meninos para poderem estar aqui. Às vezes não conseguimos que eles venham neste sábado, mas não faz mal, continuamos a convidar e eles vão vir no outro sábado, porque isto vai continuar assim aos sábados, a partir das 5 até às 6h30. E é como o pastor disse,
a irmã Roberta, o pastor Jander vão precisar de ajuda porque nos têm e eles vão ficar aqui muito sozinhos e precisam de ajuda. Portanto, os irmãos possam escutar ali daquela hora e meia ao sábado à tarde, com certeza vai ser uma bênção. E até um dia destes, que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Nós também temos, irmãos, no nosso meio uma família que faz parte da nossa família também, que é a nossa irmã Paula, que está tocando. Vocês viram assim o violão assim bem, né, batido e tudo, a irmã Paula, que é prima do pastor Jander, certo? Ela é casada com o Scott, que é americano, e está aí os dois filhos, o Marcos e o Lucas, né? Eles estão pensando em fazer o evangelho, falta ainda Mateus e João. Não, eu estou brincando. Mas parece que o pastor Jander também quer fazer assim. Não. Mas vocês são bem-vindos entre nós. Aí eu convidei para os nossos adolescentes, né? Eu convidei o Scott, ele vai estar lá em cima conosco, com o irmão Tanguien, e vai ser hoje assim, em inglês e português lá em cima também, que ele também vai contar um pouco do seu testemunho. Tá bem? Então, welcome among us. Feel at home, né? In the house of God. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, irmãos. Dessa vez vamos cantar Ele exaltado. Ele exaltado, Senhor exaltado, no céu eu louvo. E enquanto estamos cantando, vou chamar aí o Daniel. Olha, isso, vem Daniel. Muito bom. Daniel ontem foi o ganhador aí de todos os prêmios, rapaz. Olha, o homem tá... Vamos lá. Aí, Daniel, obrigado. Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvo. Ele exaltado, para sempre exaltado, eu louvo, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu se alegrem em o adorar. Ele é exaltado, Senhor exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é exaltado, Senhor exaltado nos céus. Eu louvo. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu se alegrem em o adorar. Ele é exaltado, Senhor exaltado nos céus. Ele é exaltado, Senhor exaltado nos céus. De nossa irmã Carolina Feleiro que faça uma oração, por favor, minha irmã. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, graças e louvor te damos, Senhor, por estarmos aqui presentes na tua casa, Senhor. Obrigada por esta porta aberta, obrigada pelos teus servos que estão aqui para nos dar o teu recado. Obrigada, Senhor, pelos todos os irmãos que estão aqui presentes. Ajuda-nos, pois, Senhor, a ter um coração sábio e no teu temor, Senhor, para ouvirmos e guardarmos a tua santa palavra. Pai amado e bendito, sei também com as nossas famílias, onde quer que se encontrem, Senhor. Aqueles que ainda não são crentes em ti, Senhor, toca-os com a tua santa palavra, toca-os e faz, Senhor, reventar neles a tua fé. Amado Pai, obrigada também pela oferta que foi agora colocada, Senhor. Que ela seja para a honra e glória da tua casa. Faz crescer esta local, Senhor. Traz mais e mais filhos a ti, Senhor, para te amarem, compreenderem e servirem.
No nome do teu Filho amado Jesus, e agradecemos todas as coisas, Senhor. Amém. Amém, amém. Então, antes de nós dividirmos assim em classe, vamos cantar mais um cântico. Cobre-me com tuas mãos, com teu poder, vem me esconder, Senhor. Vamos ficar de pé? Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem. Firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Então as crianças vão com a tia Eliane, os adolescentes comigo, os adultos ficam aqui, o pastor Jander vai vir trazer a mensagem. Podemos assentar. Bom dia aos irmãos. Puxa vida. Bom dia, irmãos. Melhorou. Um prazer sempre estar com os irmãos, principalmente no domingo, primeiro dia da semana, o dia do nosso Deus. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos fazer a leitura do livro que estamos estudando, Atos, livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 5. Atos 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Oremos. Pai querido, obrigado porque temos o privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos. Podendo assim, Senhor, saber aquilo que Tu queres de nossas vidas, tendo o plano realmente da salvação. E agora, uma vez salvos, podemos ser edificados, Senhor. Seja o nosso professor, que o Teu Santo Espírito possa estar comigo neste momento, e que Tua palavra possa ser realmente, Senhor, transmitida ao coração, à mente de cada um dos irmãos aqui presentes. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, irmãos, no domingo passado tivemos a ceia, mas aí no domingo retrasado tivemos a presença da irmã Giovana, que o nosso tempo foi bastante corrido, então não vimos muita coisa. Eu vou pedir justamente, eu ia pedir, irmão Valério, o senhor consegue ligar aí os ventiladores, por favor? Está bem calor aqui. Então, nós vimos justamente sobre o versículo 3, o início dele. A estes também, depois de ter padecido. Então, vimos justamente essa pequeno pedaço de frase. A estes também, depois de ter padecido. Nós vemos que Lucas utiliza essa palavra padecido para falar justamente sobre o que chamamos da paixão de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. E nós chegamos a ver que esse sacrifício de Cristo já havia sido pré-anunciado desde o Antigo Testamento. Vimos a primeira vez que é anunciado que o Messias, o Cristo, haveria de padecer, haveria de morrer, lá no Gênesis, lembra? Quando Adão e Eva pecaram, Deus mesmo foi dando a sentença de cada um, do homem, da mulher, da serpente. Gênesis 3, para quem quiser anotar, Gênesis 3, 14 e 15. E vem lá dizendo, né, olha, porém inimizade entre ti, falando da serpente, entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Eis que ele vai fazer o quê? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já dizendo que no futuro viria alguém, né, que acabaria com digamos assim, o reinado de Satanás. Mas a serpente iria morder o seu calcanhar, indicando assim que o Messias haveria de padecer. Mas também vimos que o Antigo Testamento todo já vinha também mostrando figuras desse sacrifício de Cristo. Vimos, por exemplo, o exemplo de Abraão e Isaque. Lembra da passagem de o Senhor pede a Abraão: vai, sacrifica o teu único filho. E Abraão foi, e no momento que Abraão ia baixar o cutelo, o anjo veio e disse: Abraão, não faças isso. Deus já viu que você é fiel. Mas quando Abraão olhou para o lado, havia um carneiro ali preso entre os chifres. E nós vimos essa figura de substituição. Então, Isaque não precisou morrer. O carneiro que estava lá preso, sim, foi o substituto, foi o sacrifício ali de Abraão. Podemos também ver a passagem onde a 10ª praga do Egito, no Egito, né? Então, a morte dos primogênitos. Então, para que o primogênito dos hebreus não fossem mortos, o que era para fazer? Matava um cordeiro, passava o sangue nas vergas e nos umbrais das portas, e o anjo destruidor iria apenas, passar quando visse o sangue que estivesse ali na porta. Então, vemos novamente, o sangue do cordeiro, o inocente, protegendo ali, livrando da morte os primogênitos. Também falando ainda de Moisés,
Temos ali as víboras, quando eles estavam no deserto, foi necessário o quê? Deus disse, Moisés, faça uma cobra, né? Uma serpente de bronze. Aquele que olhar, esse será salvo, curado, estará curado da morte, né? Salvo da morte. E aí foi a mesma coisa que aconteceu. E Jesus cita, lá quando falando com o Nicodemos, em João 3, ele diz, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também, indicando a morte na cruz. E Jesus, inclusive, vai dizer também de Abraão, quando está falando ali com os fariseus, né? Abraão, João 8, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os fariseus viram, como é que esse homem não tem nem 40 anos e diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou? Porque justamente no episódio ali do carneiro, da substituição, né, foi representado que realmente ali o Cristo, o Messias, seria o nosso substituto. Temos também, além disso, profecias. Muito conhecidos, seus irmãos. Posso perguntar dos irmãos aqui, qual é a profecia que lemos no livro, nos profetas ali, que fala sobre a morte de Cristo? Praticamente a ceia a gente lê. Isaías 53 vai falar sobre ali o servo, né? O servo sofredor. Isaías já falando do sacrifício do Messias. Temos ali também, não é muito lembrado, mas temos ali também o próprio rei Davi falando sobre a morte, profetizando a morte do Messias, do Cristo. Vimos ali em Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Por que me abandonaste? E ali vai falando em Salmo 22. E nós vimos que a morte de Jesus tinha a missão de, justamente, resgatar o seu povo. Aqueles que o Pai escolheu para reconciliar consigo mesmo. E isso aconteceu, não foi quando Adão e Eva pecou, né? Não foi que, puxa vida, Adão comeu do fruto que eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Vou ter que enviar meu filho. Não foi isso. Vimos também que o cordeiro havia sido morto, havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. O plano da salvação já existia na eternidade. Não foi algo emergencial, algo que Deus, puxa vida, e agora? Deixa eu pensar no que eu vou fazer. Não. É bastante claro os textos que nós lemos. Por exemplo, 1 Pedro 1, 17 a 21 diz que, olha, não foi prata nem ouro que nos resgatou, mas foi o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo derramado, conhecido antes, né, no início dos tempos. Então, você vê que realmente a nossa salvação já havia sido planejada por Deus o Pai na eternidade. Vimos também que Deus mesmo preparou a nossa salvação por intermédio de Cristo Jesus e não tivemos mesmo nenhuma participação nisso, né? Efésios 2 é claríssimo. É o capítulo que é um retrato da nossa condição. Mortos espiritualmente em delitos e pecados, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade da nossa carne, obedientes a um império das trevas, né? Essa é a condição do pecador. Quem realmente não é salvo por Deus, é tudo isso. E não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Vou pedir para colocar Efésios 2, abra rapidamente. Efésios 2. Vai dar um retrato muito claro do homem, do ser humano, da condição humana. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Imagina, o homem andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Se a gente for falar isso, é capaz de levar um soco, né? Um murro. Porque quem é que... você faz a vontade de Satanás. Quem é que vai querer ouvir uma coisa dessa? Mas é o que a Bíblia fala. Filho do diabo. Você faz, se não é salvo, você faz a vontade de Satanás. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse é o retrato do ser humano, né? É o retrato do ser humano. Mas aí vem o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, mas Deus, apesar da nossa condição, mortos, seguindo o mundo, seguindo Satanás, fazendo a vontade da minha carne, apesar disso tudo, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Mas por que essa misericórdia? Por causa do seu grande amor com que nos amou. Então a misericórdia de Deus, irmãos, digamos assim, é derivado do amor com que Ele nos amou. Sem esse grande amor, Deus não teria misericórdia a ponto de entregar o seu Filho. Ele nos deu a vida, estando nós mortos. E pela graça nós somos salvos. Graça é algo que nós recebemos sem merecermos. Misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos. Nós merecemos o inferno, a condenação eterna. A vida eterna nós temos, todo ser humano tem. A diferença é no inferno ou no céu. Deus, conforme o seu amor, foi misericordioso para conosco e nos vivificou segundo a sua graça por meio de Cristo Jesus. E é isso que nós vimos. E, meus irmãos, ficou faltando justamente essa última parte que nós vamos entrar agora, né? Vimos tudo isso, é uma maravilha, né? Dá vontade de gritar aleluia. Nós não seguimos muito, né? As igrejas, por exemplo, que são mais avivadas, não, mas dá vontade de gritar aleluia. Já pensou? Antes de eu nascer, antes do mundo existir, eu já havia sido escolhido por Deus. Só que isso nos traz uma grande responsabilidade. O que eu vou fazer agora com essa salvação que eu recebi do Senhor? Qual vai ser a minha resposta ao fato de eu ter sido escolhido por Deus, sem nenhum mérito? Qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a tua resposta? Né? Nós fomos salvos para algo muito maior. Né? Nosso pastor lá no Brasil, o fundador, ele dizia, né? Você foi salvo para quê? Para ir para o céu? Né? Ele falava, bye bye. Porque tu já não foi para o céu. Se tu foi salvo para ir para o céu, vai. Mas não fomos salvos somente para ir para o céu. Na verdade, fomos salvos e o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ao lado do Pai. Então, iremos ao céu porque somos salvos. Mas nós fomos salvos para algo muito maior. Temos uma missão ainda aqui na terra, né? E Efésios 1:4, aí eu vou pedir para a Ângela ir colocando esses textos que nós vamos ler. Efésios 1:4 vai dizer, inclusive, uma dessas nossas missões. Efésios 1:4, eu desmarquei aqui. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que bom, né? Olha, maravilha.
Agora vem a obrigação. Para que então fui salvo antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, meu irmão, minha irmã, você foi salvo para santificação, para viver uma vida santa. Tanto é que Pedro vai falar, olha, se é santo aquele que vos chamou, vós tornai-vos santos também, se é que vocês são salvos. Então fomos salvos para uma vida santa, para uma vida de santificação. Acenda uma luz amarela, uma luz laranja, né? Não sei como é que vocês chamam aqui o sinal. Verde, amarelo, vermelho. Acenda um amarelo se sua vida não está vivendo de acordo com a santidade de Deus. Porque você foi salvo para isso. Na verdade, é uma prova de que você é salvo realmente. 1 João 5 vai dizer justamente isso. Olha, o salvo não vive na prática do pecado. E outra, a lei do Senhor não é penosa. Não é penosa para os que já são remidos. Na verdade, é um prazer estar nesse estado de santificação. Lembra da oração de Jesus? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Os guarde do mal. O mundo os odeia, mas porque eles não são do mundo. O mundo nos odeia, nos ataca, porque não somos do mundo. Nosso papel é estar sempre em santificação. Fomos salvos também para louvor da sua glória. Efésios 1:6. Efésios 1:6 diz... também, né, vai continuando, vamos ler, a gente leu 4 de Efésios 1, vamos ler o 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 6. Para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você está glorificando a Deus com a sua vida? Tendo uma vida santa? Próximo. Fomos salvos, meus irmãos, para nos conformarmos à imagem de Cristo. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Diz assim Romanos 8:29. Vamos ler o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus te escolheu, te predestinou para alguma coisa. O quê? Para você ser conforme à imagem do Filho. O que é conforme? A gente coloca uma bacia de água, a gente coloca água, se a bacia é redonda, a água não vai ficar no formato quadrado. A água vai se conformar àquela vasilha. É justamente isso que ele está falando. Eu e você devemos nos conformar à imagem de Cristo. Santo, procurar a perfeição. E aí vai, né? Podemos falar aqui inúmeras qualidades. Como é o nosso Salvador Jesus Cristo? Como foi que ele se comportou neste mundo, né? Mas a verdade é, eu e você fomos chamados para a santidade, para o louvor da glória dele, para a conformidade a ele, para também as boas obras. Efésios 2:10 vai dizer, olha, o 8 vai dizer, pela graça somos salvos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Então, fomos regenerados em Cristo Jesus, nascemos, vivemos por meio de Cristo Jesus, para as boas obras que Deus criou para que andássemos nela. Pode ser mais claro que isso? Não pode, meus irmãos. A Bíblia é bastante clara. E por último, e é basicamente o assunto que vamos estudar aqui em Atos. Por último, mas não menos importante, fomos salvos para sermos o quê? Suas testemunhas. Atos 1:8. O que vai dizer? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Meu irmão, minha irmã, somos salvos para ser testemunhas de Cristo. Já ouvi, por exemplo, pregadores dizer, olha, a nossa vida deve testemunhar, e é verdade. A nossa vida deve exalar Cristo Jesus. Com o meu comportamento, com o meu modo de falar, né? Com aquilo que eu transpareço ser no meu trabalho, mas também a mesma coisa deve ser no meio da minha família. Não uma vida dupla, né? Não isso. Mas sabe, não apenas o nosso modo de vida, mas você é obrigado a ser testemunha de Cristo. O que é isso? É você falar de Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia onde é que Jesus fala que, olha, você não precisa dizer que você é crente. Você precisa apenas ter um comportamento cristão que as pessoas vão perceber, vão ver que você é crente, e aí você já vai estar testemunhando. Eu queria ver onde é que tem na Bíblia alguma coisa disso. Não tem, meus irmãos. A Bíblia toda está dizendo ao contrário. Você deve falar sim que Jesus é o Salvador, que existe um inferno, mas que Jesus veio, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o Evangelho, é isso que eu e você devemos falar, né? Agora, o que existe? O que acontece? Muitos crentes com vergonha de dizer que eu sou crente, eu sou cristão, né? Não tem coragem nem de evangelizar. O que é evangelizar? Falar do Evangelho, muito menos de dizer que é cristão, porque não tem testemunho. Não pode dizer nada porque as pessoas vão dizer, vixe, aquele fulano ali é crente? Vixe, nem parece. Meus irmãos, eu digo isso porque já aconteceu isso comigo. Quantas vezes eu fiquei mesmo envergonhado porque as pessoas diziam, Jânio, tu é crente mesmo? Rapaz, nem sabia. Por causa das minhas atitudes. Não parecia ser um crente. Está lá no meio, na rodinha lá vou botar aqui dos escarnecedores, mas está lá no meio da bagunça. Comportamento super feio, mal para quem se diz salvo. Com que cara eu vou dizer, olha, né, tu precisa se arrepender dos teus pecados, existe um inferno, se eu não estava dando exemplo? Realmente, aí melhor ficar de boca fechada e olhar para a sua vida para ver se realmente é salvo. Mas fomos salvos, meus irmãos, para testemunhar. Então, vou repetir as 5 coisas, pelo menos, para que fomos salvos. Primeiro, santificação. Segundo, louvor da sua glória. Terceiro, nos conformarmos à imagem de Cristo. Quarto, fomos salvos para exercitarmos as boas obras. Quinto, para sermos suas testemunhas. Tá certo? Então, fomos salvos para tudo isso. Meus irmãos, esse é o grande desafio da igreja hoje, né? Da igreja que eu digo, não somente aqui a de Beja, mas no mundo todo. A gente vive um movimento que as igrejas estão muito, a gente fala, né, do Brasil, estão muito no oba-oba. Gostam das coisas que satisfazem. É muita música, a gente chama, muito worship, né? É muita palavra de autoajuda, muito coaching.
pouca palavra de Deus. Lembra o que Paulo falou ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 2? Ele disse, olha, quando eu estive entre vós, eu não estive entre vós falando palavra de sabedoria, coisas, né, seculares, não. Eu estive entre vós falando justamente a mensagem de Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem simples e pura do Evangelho, meus irmãos. Mas a igreja hoje, o desafio dela é buscar, voltar à origem e buscar a santificação, glorificar a Deus com seu comportamento, mesmo se conformar a Cristo Jesus, praticar boas obras, né? Testemunhar de Cristo Jesus. Esse é o grande desafio para nós, nesses tempos modernos, né? Nesse tempo mesmo que a gente fala, são os últimos dias. E não se engane, cada vez mais vai ser mais difícil. Se Paulo já estava, né, cobrando os cristãos ali da época, não tinha passado nem 100 anos da morte de Cristo Jesus, imagina hoje, 2000 anos depois. Eu sei que o nosso dever, a nossa tarefa de casa é perseverar, é lutar. E um versículo que resume tudo isso que eu falei para vocês é 2 Coríntios 5, 14. 2 Coríntios 5, 14 vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange. Note, ele não fala que... Eu vou abrir aqui só para não perder com vocês. Ele não fala que, olha, eu tenho que me constranger, né? Eu devo ser constrangido. Paulo não fala nada disso. Ele fala que é o amor de Cristo que vai me constranger, se de fato eu sou cristão. Então, pois o amor de Cristo que me constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso resume tudo, meus irmãos. Você é crente? Você é um salvo? Você não deve mais comandar a sua vida. A tua vontade não interessa mais. Os teus desejos devem morrer. A tua vida deve ser mortificada para o pecado. E você agora deve viver para quem? Para Jesus Cristo, meus irmãos. A minha vida deve ser para a glória dele, para agradar a ele, meu Salvador, o meu Senhor, o que se entregou por mim. Isso é fruto do constrangimento do seu amor para comigo, né? Por mim. O seu sacrifício por mim. Te constrange o amor de Cristo? Não responda para mim, mas seja sincero, meus irmãos. Seja sincero. A nossa vida seria muito diferente se Cristo realmente nos constrangesse por meio do seu sacrifício, né? Tem uma história, eu esqueci agora qual foi o pregador, mas ele é um pregador famoso, eu esqueci o nome dele, mas a história diz que ele estava pregando assim na praça e um ateu chegou perto dele. Aí o ateu ficou olhando, escutando aquele pregador, aquilo que o pregador estava contando, e ele terminou e o ateu disse: olha, tu acredita mesmo nisso? No que tu está pregando, que vai ter uma ira vindoura, vai ter um inferno, que tem um inferno, tu acredita mesmo nisso? Claro, a palavra de Deus fala. E aquele homem, o ateu, falou: olha, eu não acredito, mas se realmente eu acreditasse naquilo, na mensagem que você pregou, pode ter certeza que eu nem dormiria pensando que os meus parentes estão indo para o inferno. Eu não dormiria sabendo que essa multidão que está passando na rua toda está sendo condenada indo para o inferno. Se eu realmente acreditasse nessa mensagem, eu ficaria falando dia e noite de Cristo Jesus, que Ele é salvação.
Seria assim em nossa vida, se realmente tivéssemos esse constrangimento, meus irmãos. O meu serviço seria diferente para com Deus. O meu tempo, a minha disposição seria em prol dele, seria para glorificar a ele. Eu falei isso no domingo retrasado, quando tivemos aqui a escola dominical, né? Cada um sabe, digamos assim, o calçado que calça, né? O sapato que calça, o número, se é apertado, se é frouxo ou se está no jeito. Você sabe aquilo que poderia fazer para Deus, né? Uma coisa é certa, Ele sabe aquilo que eu posso dar para Ele, aquilo que eu posso fazer por Ele, aquilo que eu estou me deixando gastar para Ele. Você pode enganar o pastor Elias, pode enganar a igreja, né, dizendo, não, estou muito cheio em casa do trabalho, estou cansado, né? Mas a ele não pode. O pastor esteve falando aqui, os irmãos, acho que foi no culto de oração, sobre justamente o episódio, né, que Maria quebra aquele vaso de alabastro caro, né? Caríssimo. Quebrou e ungiu a cabeça e os pés de Jesus. E os discípulos disseram, olha, que desperdício de dinheiro a gente poderia vender e dar o dinheiro aos pobres. Essa mulher fica desperdiçando o perfume caro na cabeça e no pé de Jesus para lavar. Jesus falou, essa mulher fez o que ela pôde. Jesus sabe o que você pode e o que não pode. Certo é que vamos fazer aquilo que podemos, né? Às vezes a gente dá muita importância para os nossos afazeres. E se a gente prestar atenção, meus irmãos, veja também outro episódio da Palavra de Deus. Marta e Maria. Jesus estava ensinando, Marta estava onde? Maria, né? Maria estava onde? Nos pés de Jesus, aprendendo, atenta àquilo que ele ensinava. Marta estava onde? Cuidando dos afazeres de casa. Mas olha, ela estava fazendo alguma coisa errada? Não. Estava cuidando de casa, ora bolas. Alguém tem que arrumar a casa, alguém tem que fazer comida, alguém, né, tem que fazer as coisas de casa. Agora olha o que a Marta fez. Senhor, manda que a Maria venha me ajudar. O que Jesus falou? Maria escolheu o quê? A boa parte. Se existe uma boa parte, é porque existe o quê? Uma parte que não é boa. Naquele momento, a boa parte era o quê? Era estar cuidando da casa? Era para ela estar mesmo ocupada com os afazeres de casa? Não. Era para ela ter escolhido a boa parte, que era ficar aos pés de Cristo. São lições, meus irmãos, para nós entendermos que nem sempre aquilo que é lícito, que digamos assim, que é uma coisa boa, é o certo a se fazer na hora. Né? A Bíblia nos fala para darmos prioridade ao reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas, o que vai ser feito? Serão acrescentadas. Então, finalizamos essa primeira frase, né? Depois de ter padecido, a estes também depois de ter padecido, Atos 1:3. E agora vamos para outra parte, eu quero pelo menos finalizar hoje, não sei se vai dar tempo, versículos 3, 4 e 5, que vai dizer, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Lucas, é interessante como Lucas coloca aqui no texto, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis.
como se ele colocasse assim, não bastasse ele colocar que Jesus se apresentou vivo, mas era necessário ele colocar, olha, se apresentou vivo, temos provas incontestáveis, ficou 40 dias aqui, apareceu a muitas pessoas, comeu com os discípulos, veja, como se ele estivesse reafirmando que Cristo realmente havia ressuscitado. E aí a gente pode levar para o fato de que lá no Evangelho de Mateus nós temos o relato de que quando Cristo Jesus ressuscitou, abra sua Bíblia, vai colocar aqui a Ângela também, Mateus 28, 11 a 15, temos o relato de que, nós vamos ler, depois a gente tece comentários, Mateus 28, 11 a 15, diz assim: e indo elas, as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. O que sucedera? Cristo ressuscitou. Reunindo-se, versículo 12, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até quando? Até ao dia de hoje. Então note, Lucas está reafirmando que Cristo realmente ressuscitou. Por quê? Porque temos isto. No Evangelho de Mateus, que foi escrito por volta ali na década de 40 depois de Cristo, então o primeiro evangelho a ser escrito, já ainda estava circulando que, olha, Cristo não ressuscitou não, os discípulos vieram à noite e olha, roubaram o corpo de Jesus, roubaram, e esta versão estava circulando. Além disso, meus irmãos, a gente tem que ter em mente também a seguinte questão. Existia um movimento que se chamava gnosticismo. Eu creio que os irmãos lembrem dessa palavra de alguma coisa, sabem alguma coisa, mas os gnósticos não foi criado neste primeiro século, já tinha sido criado ali pela cultura grega. Mas o gnosticismo começou a penetrar no meio das igrejas, no meio dos judeus. O que eles acreditavam? A revelação de Deus não é apenas pela Bíblia, mas precisa haver uma revelação, é quase algo esotérico. A sabedoria, a verdadeira sabedoria vem por uma revelação que aí nós temos, e aí essa é a verdadeira sabedoria, não é apenas as Escrituras. Além disso, Deus é um ser totalmente bom, Ele não poderia ter criado criaturas mais como nós. Então Deus, Ele materializou um pequeno Deus chamado Jesus, que veio e criou todas as coisas, porque Deus, sendo um Deus totalmente bom, não poderia fazer isso. Precisava de um ser um pouco inferior a Deus para criar todas as coisas. Porque a matéria é má, aquilo que não é matéria é bom. Deus é espírito, então Ele é bom. Nós somos matéria, somos mais. Jesus, por exemplo, não poderia ser totalmente Deus, porque Deus é bom, matéria é má, então Cristo não poderia ter vindo em carne, Cristo não poderia ter morrido. Então, antes de Cristo morrer, o seu espírito saiu, e aqui ele, quando morreu, não era mais Deus, Não era mais Deus, era isso que estava correndo, meus irmãos. Por isso Paulo escreve a carta aos Colossenses, por exemplo. João vai escrever muito combatendo também esse pensamento gnóstico. Pedro também. Tudo isso estava penetrando nas igrejas. E Lucas, nós vimos na primeira pregação, na primeira exposição sobre ele, Lucas foi escrito no meio ali, mais ou menos no ano 60, 64, 65. E a gente vê que Lucas estava também combatendo essas falsas doutrinas, essas heresias. Meus irmãos, essa doutrina é tão diabólica que diz que Jesus não ressuscitou.
Jesus não ressuscitou corporalmente. É como se fosse um holograma de Jesus. É como se fosse só a aparência de Jesus, mas não era Jesus realmente ali em carne e osso. Imagina. E aí Lucas vai ser bem claro dizendo, olha, ele ressuscitou tendo várias provas que estavam no meio de nós. Ele estava no meio de nós, comeu conosco, ficou 40 dias conosco. Era Jesus realmente. Essa é uma coisa realmente muito diabólica e que Lucas, a gente vê que realmente a sua intenção, repetindo, querendo comprovar e provando que Jesus ressuscitou, era justamente ter essa função apologética. É uma função de defesa do Evangelho. Apologética, defesa. É algo mesmo defendendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso, meus irmãos, é algo muito importante para a nossa fé. A nossa salvação está baseada e fundamentada na ressurreição corpórea do nosso Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 12 a 19. 1 Coríntios 15, 12 a 19 vai dizer: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que é então a nossa fé? É vã. A nossa pregação é vã. A vossa fé é vã também. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja, nossa fé, a nossa vida cristã é vã. Se Cristo não ressuscitou, se realmente morreu e Ele não ressuscitou corporalmente, somos os mais infelizes dos homens, né? Não desfrutamos dos prazeres do mundo, viemos para cá no domingo, queria dormir, mas tem que estar domingo na igreja, né? Se Cristo não ressuscitou, vim para a igreja em vão, né? Vim para o culto de oração em vão. Por quê? É vã minha fé. Versículo 20. Aleluia! Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Graças a Deus, Cristo ressuscitou. E, meus irmãos, a Bíblia nos dá várias provas de que Cristo realmente ressuscitou. E nela a gente contempla mesmo pelo menos 11 aparições de Cristo Jesus após a sua ressurreição. Eu ia fazer o slide hoje, preparar bonitinho, mas acabou que não dando, culpa da Paula, do Scott aqui que estão com a gente. Mas a primeira menção que nós temos que Cristo ressuscitou foi Ele aparecendo às mulheres. Agora note, meus irmãos, é interessante. Na cultura aqui, né, a cultura antiga, a mulher tinha alguma credibilidade? Nenhuma. Se a Bíblia fosse um livro que quisesse passar credibilidade por si só, jamais ela incluiria as mulheres como as primeiras a encontrarem e falarem com o Senhor Jesus. Era melhor ela ter, tipo assim, olha, vamos deixar aqui as mulheres de lado, vamos pular para a parte que Jesus fala primeiro com Pedro, né? Bora pular as mulheres, que aí as mulheres. Mas Jesus, né, o Espírito Santo faz questão de mencionar primeiro as mulheres. Ou seja, a palavra de Deus não está interessado em dar credibilidade, passar credibilidade por si só, né? Ela é a palavra de Deus. O entendimento, a salvação vem pela fé. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2.
E temos o primeiro relato, o encontro de Jesus com as mulheres lá no túmulo, Mateus 28, 9 e 10. O segundo relato, eu vou só citar aqui, tá? Segundo relato, Maria Madalena, Marcos 16, 9 a 11 e João 20, 11 a 18. Terceiro relato, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembram? Lá em Lucas 24, 13 a 32. Eles nem reconheceram Jesus, para você ver a incredulidade daqueles homens, né? Nem reconheceram Jesus, foi o caminho todo, mas não reconheceram Jesus. Eu acredito piamente, meus irmãos, que é como se Deus tivesse colocado uma venda nos olhos para não reconhecer. Pedro, quarta aparição, Pedro em Jerusalém. Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5 vai dizer isso. A quinta aparição de Cristo, agora já para os 10 discípulos, né? Tomé não estava nesse episódio. Lucas 24, 36 a 43, João 20, 19 a 23. Depois, já com Tomé, uma semana depois, João 20, 24 a 29 e 1 Coríntios 15, 5. Depois, a sétima aparição aos 7 discípulos que estavam pescando no mar da Galileia. Aquele episódio que, né? Olha, pescaram a noite toda, não pegaram nada. E aí Jesus estava na praia e disse, olha, joguem a rede. Pegaram muitos peixes, aí João falou, olha, é Jesus. Pedro logo, né, pulou na água, Pedro do jeito que era, pulou na água, foi ter com Jesus lá na praia. Depois, oitavo, 11 discípulos na Galileia, Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 14 a 18. E aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia agora para 1 Coríntios capítulo 15, que aí vai dar um relato mais geral das aparições de Cristo Jesus após a sua ressurreição. 1 Coríntios 15, vamos ler a partir do 3. 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Então veja. 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Essa é a 9ª aparição. Foi visto por mais de 500 irmãos. De uma só vez, imagina, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7, depois foi visto por Tiago, essa é a 10ª aparição de Cristo Jesus, né? Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, essa é a 11ª. Versículo 8 de 1 Coríntios 15. E afinal, depois de todos, foi visto também por quem? Por quem? Por mim, por Paulo, o menor dos apóstolos, né? Como por um nascido fora de tempo, um aborto, né? Essa é a palavra no original, como se fosse um aborto. Paulo foi um apóstolo porque Jesus apareceu a ele. Ele se mostrou a Paulo. E tenho certeza que ele revelou muitas coisas a Paulo. Ele mesmo ensinou a Paulo, né? Meus irmãos, aqui a gente finaliza essa parte de Cristo Jesus apareceu ressuscitado e comeu com os apóstolos. Essas são provas de que ele realmente ressuscitou. E ele mesmo fala para os discípulos, ele dá ordem, olha, vão para Jerusalém. Versículo, vou pedir, Ângela, por favor. Acho que é o versículo 4 de Atos 1.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Veja, Cristo mesmo deu a ordem: fiquem em Jerusalém, né? Fiquem em Jerusalém, porque como o Pai prometeu, eu mesmo vos disse a promessa dele, que enviaria o Espírito Santo. Eu não quero entrar muito porque é o nosso assunto depois desses versículos, mas ele até fala: olha, João na verdade batizou com água, vocês viram, estavam comigo no batismo, mas agora eu vou vos batizar, né? Eu não, o Pai, com o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo. Aí nós podemos até ver Cristo Jesus, quando apareceu aos apóstolos em João, creio capítulo 20, soprou, e ele fala: recebeis o Espírito. E agora ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, esperem até que desça sobre vós o Espírito Santo. Ué, eles já não tinham o Espírito? Por que Jesus assoprou neles então o Espírito? Eles estão aí esperando agora o poder do Espírito Santo virem sobre eles. O Espírito Santo já estava, né, com eles, mas agora estavam esperando serem revestidos do poder do Espírito Santo, aquele que nos dá a intrepidez, aquele que nos dá a coragem de abrirmos nossa boca e dizer: vós crucificastes o Santo. É o que Pedro vai falar no seu discurso. Vós matastes o enviado de Deus. É esse espírito que eles estão esperando. Então, hoje vamos ficar por aqui, mas a nossa conclusão é que, de fato, Cristo ressuscitou. Pela ressurreição de Cristo também, temos a certeza de que seremos também ressuscitados um dia com Ele. Pela sua ressurreição, também eu tenho a certeza de que eu vou padecer, eu vou sofrer. Para finalizar, meus irmãos, eu botei aqui, é muito interessante, importante vermos, Apocalipse 2, 8. É interessante, Jesus fala sobre fala com a igreja de Esmirna. É uma das poucas igrejas que vai falar, que ele não vai falar algo contra, né? É uma das duas. E aí vai dizer, Apocalipse 2:8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aquele que ressuscitou está dizendo isso. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, espiritualmente falando. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Qual é a minha função então, Jesus? Se eu vou sofrer, se eu vou padecer, se eu vou mesmo estar sendo castigado pelo inimigo? O que ele fala no final do versículo 10? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Ser fiel. Até doer? Até não aguentar mais? Até a morte. Porque aquele que estava morto voltou a viver. E hoje nós podemos dizer: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu viverei com ele também. Amém? Senhor Deus, obrigado. Porque tu estás vivo, Senhor. E hoje eu posso realmente crer que haverá um amanhã. Tu promete a tua presença para sempre conosco. E é nessa promessa que podemos mesmo enfrentar o dia a dia. Esse mundo, Senhor,
Nos ajuda realmente a confiarmos nisso e vivermos uma vida santa, irrepreensível, para te agradar. Crendo mesmo que as aflições desse tempo presente não se comparam, Senhor, com a glória que ainda haveremos de experimentar ao teu lado. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esperem um pouco que eu vou chegar à porta ali com o pastor Elias para cumprimentar os irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana.